Então, a Rita Montezuma possui a graduação em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um mestrado em Ecologia e um doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora associada da Universidade Federal Fluminense, onde atua na graduação e no programa de pós-graduação em Geografia. É também professora permanente do programa de pós-graduação em Arquitetura Paisagística no ProUrbe da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem uma larga experiência na área da geografia, com ênfase nos temas da ecologia de paisagens, ecologia e biogeografia urbana, ecologia política, gestão de áreas protegidas e unidades de conservação da natureza, diagnóstico ambiental e conflitos socioambientais e ainda em geografias negras, que será o tema que a Rita nos traz hoje. Olá, boa tarde a todos. Vou apresentar aqui o meu colega Remígio Chilauli, ele é arquiteto, urbanista e humanista, conta com 12 anos de experiência profissional fazendo consultoria urbana especializada em assentamentos informais, combinada com arquitetura de cariz social. Junto com colegas arquitetos, fundou em 2016 a Associação Mapeando Meu Bairro, uma comunidade de mapeamento comunitário e dados abertos que procura contribuir com novas tecnologias para o desenvolvimento de bairros vulneráveis. Após uma década como docente universitário em Maputo, é agora estudante de doutoramento pela Academia Real Dinamarquesa. Remígia também, ativista voluntária do Movimento Humanista Internacional. Vou agora passar a palavra, então, para a Rita, que pode começar a sua apresentação. Então, boa tarde, boa noite. Pelo que eu estou entendendo, nós estamos aqui com vários fusos horários presentes. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Sim. Então, em primeiro lugar, agradecer ao Vitor Oliveira, o professor fez a mediação para esse momento aqui. Foi uma surpresa muito agradável, professor, muito obrigada. E agradecer a todos vocês essa oportunidade de trocar algumas ideias que eu venho desenvolvendo aqui com o meu grupo de pesquisa no Rio de Janeiro, que, como a Ana falou, né, é muito alicerçada no debate das geografias negras, que é um movimento crescente, que está se tornando muito forte aqui no Rio de Janeiro, e na escala nacional, no Brasil, nas interconexões também com os geógrafos negros dos Estados Unidos e Caribe. O que eu vou trazer para vocês, eu preparei uma apresentação para ficar mais fácil. Eu só tenho que me recordar como fazer isso aqui. Deixa eu lembrar, já achei. Só peço a vocês para me avisarem quando estiverem vendo, tá? Que talvez eu fique sem a... Já está. Só colocar mas em modo não... de apresentação. agora sim, foi. Estava demorando a responder. Vou Tá acompanhar certinho. aqui o horário. Então, né, pelo tema que nós combinamos aqui, eu vou fazer uma relação entre o que é esse habitar negro, sobre a perspectiva brasileira, em que eu vou me pautar em dois elementos, né? O que a gente chama de objetos de pesquisa, que seriam os quintais e as ressignificações desse negro habitar. Bom, para contextualizar, em primeiro lugar, a gente traz a questão da formação socioespacial brasileira, né? Eu foco no negro habitar a partir de uma subjetividade, sem dúvida, como mulher negra, pesquisadora e militante na academia, inclusive, trazendo um outro olhar, uma outra perspectiva sobre a ciência a partir de uma abordagem afrodiaspórica. Então, o foco está justamente nesse segmento da população, né? Uma formação de uma sociedade que ela é pautada naquilo que Manuel Quirino vai chamar de uma migração negra africana, forçada, sem sombra de dúvida, né? Vamos pensar pelo processo histórico, mas que ele coloca o negro dentro dessa perspectiva de migrantes que vão produzir áreas e vão conformar a sociedade brasileira, né? Quando a gente fala dessa produção da sociedade a partir da diáspora africana, a gente está falando aqui de um contingente imenso de culturas, né? De formas de ver e se relacionar com o mundo que vai ser estruturado por uma lógica africana, né? Uma lógica negra que transcende aí o período, né, da própria colonização e invasão das Américas pela Europa. Nesse caso, aí, a gente vai remontar aí a pelo menos
mais de 6.000 anos, né, de uma civilização urbana que aporta com esses seus conhecimentos e chega ao Brasil. Bom, enfim, baseado no professor Rafael Sanzio dos Anjos, um baiano, geógrafo negro atualmente na Universidade de Brasília, mas agora eu lembrei que ele foi para a UFBA, né? Ele mostra que esses contingentes negros que chegaram ao Brasil, eles vêm de diversas nacionalidades, são contribuições que elas variam no tempo e no espaço, e cada grupo dessas culturas, elas vão se assentar, num primeiro momento, em determinadas regiões brasileiras, né, muito em função das suas capacidades produtivas, então isso vai estar relacionado com a policultura, isso vai estar relacionado com a mineração, são processos que vão trazer formas diferenciais de produção do espaço, né? E essa materialidade desse conhecimento trazido de África é uma das buscas que a gente tenta localizar nos territórios brasileiros. Então, assim, por que a gente fala desse destaque? Porque é um processo de produção de leis que elas vão delimitar a presença negra no território brasileiro. Né? Eu destaco, são várias leis, são várias normas, né, que elas vão explicar essa organização espacial, mas notadamente a partir do tráfico negreiro do século XVI, eu vou ressaltar aqui uma legislação que ela proíbe a educação formal pública, que é uma lei de 1839, que é a lei da instrução primária, o que vai incidir diretamente na capacidade de formar profissionais, né, profissionais que sejam reconhecidos dentro de um sistema capitalista moderno, né? Então, são profissionais? Sim, eles são, mas não com nível de escolarização e de técnica suficiente para ingressar no mercado valorizado de profissões. Um segundo momento, anterior à principal lei, que é a lei da abolição, é a lei de terras, né? Uma lei de 1850, que ela vai criar condições de impedir a aquisição de terras por esse contingente negro, seja ele africano, seja ele afrodescendente já nesse momento. Em seguida, várias leis. Chega a abolição, então um contingente imenso de negros e negras não qualificados para o mercado de trabalho valorizado, não podendo acessar as terras, eles então vão buscar formas de habitar tanto no espaço urbano quanto no espaço agrário. E essa forma de habitar, ela no espaço urbano, ela também vai ser estigmatizada pelo racismo antinegro. Então, esse racismo antinegro ele vai fazer com que esse segmento da população vá buscar dentro do espaço urbano aqueles lugares menos valorizados, né? Foi uma forma, inclusive, de agrupamento, de aquilombamento, que a medida de nascimento depois vai caracterizar dessa forma, para que, então, essas pessoas pudessem existir e resistir dentro dessa sociedade estruturada pela sua condição racial. Isso vai levar uma explicação que hoje o Brasil está conseguindo ter uma melhor visibilidade, que é reconhecer o quilombo como uma forma de organização social, cultural, econômica e política. E hoje, assim, no último censo de 2022, que foi inédito, traz uma estimativa do que é essa população quilombola, e são ressaltados, pelo menos, em termos de quilombo, não estou falando das formas todas de organização da população negra brasileira, a gente tem algo em torno de 6.000 quilombos espalhados de norte a sul do Brasil, embora ele apresente ainda um padrão concentrado, agregado de distribuição, notadamente no Nordeste e parte do Norte, e em terceiro no Sudeste, né? Quando eu trago esse olhar para a escala do Estado do Rio de Janeiro, que é uma investigação que eu venho me aprofundando mais, esse movimento ele tem feito com que esses dados mudem quase que cotidianamente. Então, até o final de 2023, nós tínhamos algo em torno de 48 quilombos oficializados pela AQLEG, que é a Associação Quilombola do Rio de Janeiro, e pela CONAC, que é a Coalizão Nacional. Só que dados recentes que nós obtivemos agora, esse mês, do final do ano passado para cá, a gente teve outras aquisições, outros reconhecimentos de territórios quilombolas, 53 até o presente, o que nos leva a crer que esse movimento trará ainda um número muito maior, aumentando essa espacialidade.
Quando eu trago isso, essa reflexão, né, ainda pensando o município do Rio de Janeiro, percebo que essa escolaridade cada vez mais ela vai se tornando mais próxima, baseado nesse mapeamento dos sistemas de espaços livres de edificação feito pelo grupo da professora Vera Tangari, do CEL do Rio de Janeiro, a gente vê aqui essas manchas em cinza seriam justamente os espaços livres privados. Então, seriam aquelas áreas, né, que estão dentro do poder privado. Apesar da resolução do mapa, é possível notar que há uma concentração de menores espaços aqui na região central e norte do Rio de Janeiro e um maior segmento no entorno das zonas oeste, a gente fala zonas porque são várias áreas de planejamento, englobando principalmente essa área, quase toda ela, a oeste, entre os principais maciços costeiros, o que é uma delimitação extremamente importante, que é o maciço da Tijuca, onde a gente tem o Parque Nacional da Tijuca, que é bem conhecido da maioria de vocês, né, estrangeiros, o Parque Estadual da Pedra Branca e o Jericinó Mendana, né? O que é importante trazer aqui é que essas áreas, né, que são chamadas a concentração de quintais, ela vai abrigar praticamente uma população precarizada. Precarizada sob o ponto de vista econômico, precarizada sob o ponto de vista do acesso à cidade. De acordo com os nossos dados, aproximadamente 85% da população brasileira ela vive em cidade. Desses 85%, 56% são negros e negras. E o que é interessante notar, um dado que o professor João Pena, da Universidade Estadual da Bahia, um urbanista, traz para a gente, é que esse contingente de negros está, em grande parte, situado no espaço urbano, nas favelas. Algo em torno de 13.151 favelas, 17 milhões de pessoas. Desses 17 milhões, 67% são negros. Se a gente juntar tudo isso numa única área, isso vai representar mais ou menos o quarto estado brasileiro em termos populacionais, perdendo para o Maranhão, para a Bahia e para Minas Gerais. Então, o que é um significativo, né, contingente negro ocupando o espaço brasileiro. Bom, com isso, eu vou pautar o que seria o que eu estou chamando do negro habitat. Né? Me baseando aqui em Cunha Júnior, 4 elementos determinam o que seria essa forma urbana negro, que alguns autores vão falar de territórios negros, né? Como Renato Emerson, como, né, vários outros pesquisadores negros. Primeiro deles, os elementos da história e cultura negra, né, que vão conformar comunidades negras, produzindo, portanto, territórios e territorialidades negras. Em segundo lugar, as relações sociais entre esses grupamentos populacionais. Em terceiro, e que é extremamente importante considerar, o racismo antinegro, né, que vai, na verdade, estruturar, espacializar esses grupos negros dentro não só da sociedade, mas dos espaços em que ela ocupa, seja no espaço urbano, seja no espaço agrário. Então, isso trará implicações, tanto sob o ponto de vista institucional, no que diz respeito ao acesso a direitos, sob o ponto de vista ambiental, na sua relação com a natureza, e também sob o ponto de vista socioeconômico. E, por fim, as ações institucionais que antecipam as possibilidades das formas urbanas, né, para essa população e o que vai condicionar. Então, quando eu trago um primeiro foco sobre os quintais, que é um projeto bastante específico, né, é importante dizer que essa área ela se torna cara para a população na atualidade, porque eram nos espaços desprezados, tanto no urbano quanto no espaço agrário, no espaço rural, que era colocada a escravaria. E, portanto, é nesse espaço em que muitas práticas de resistência e adaptação e alternativas elas são criadas, né? Juntamente com os porões e as cozinhas. Então, são áreas demarcadas que trazem, né, sempre uma conotação relacionada a essa população negra. Por outro lado, também pauta aqui a questão de uma lógica pelo debate decolonial, em que a gente está ressaltando aqui o que seria o bem viver, o bem viver, que Alberta Costa vai falar, mas sobre o ponto de vista negro-afro-diaspórico. Né? Porque o debate decolonial nas Américas ele se centra muito na população andina e na população ameríndia. E a população negra ela fica à parte. Mesmo sendo, né,
compartilhando perspectivas, abordagens comuns em relação à o seu trato com o seu habitat, com a sua natureza, há, evidentemente, gente, não consegui falar, especificidades em função das culturas que são trazidas e mantidas, e que, na verdade, elas vão estar presentes tanto no que eram os antigos quilombos, outros territórios ocupados que não são reconhecidos como quilombos, mas também nas favelas. E eles vão designar, portanto, uma forma de resistência de habitar essas áreas. Né? Há uma disputa dentro desse processo, porque justamente por ser espaços negados, essa população, pela necessidade de manter a sua existência, ela vai buscar localidades em que ela possa garantir meios de subsistência, meios de manter a sua economia e, de, ao mesmo tempo, se proteger. Isso acaba resultando na ocupação de sítios que, se no passado era negado, à medida que o estoque de terras vai, né, acabando, eles passam a ser ambicionados pelos poderes hegemônicos, que não são negros, né? E aí começa uma disputa dentro desses espaços, né? Uma disputa por uma natureza, ora insularizada, né? E uma disputa por uma ideia de natureza, porque parte dessa população ela não traz a familiaridade que as populações tradicionais, que vivem diretamente da terra, têm com essa natureza. É o que a gente vai chamar dos territórios de existência, em contraposição aos territórios da mercadoria, da troca. Então, o projeto Quintais, ele se baseia numa perspectiva negra, né, e aqui eu trago Beatriz de Nascimento, justamente para mostrar, né, que muitas dessas áreas valorizadas, elas passam posteriormente a se tornar um objeto de disputa dentro de uma lógica capitalista neo-extrativista. Então, a gente traz a hipótese que a manutenção dessas áreas, dessa forma de habitar, ela tem uma importância enorme, não só para esses corpos racializados, né, mas também numa escala mais ampla que vai reverberar ao nível da cidade, do município e por aí afora. Né? E o que traz ainda um interesse muito grande sobre o ponto de vista acadêmico de se mergulhar nessas áreas para compreendê-las melhor, é que esses quintais, tanto urbanos quanto os rurais, mas aqui eu vou me pautar pelo quintal urbano, eles constituem um movimento que está para além da dicotomia entre a roça e a cidade. É um espaço em que essa roça, esse conhecimento do lidar com a terra, e mais à frente eu vou trazer alguns exemplos, ele está presente na cidade, então traz prática, traz técnicas, traz saberes, traz uma ciência, inclusive, obviamente não eurocentrada, em torno do que é essa produção econômica, mas ela traz sobretudo, né? Ela faz com que esse lugar tenha a materialidade de uma memória biocultural. Então, uma memória que ela também é ancestral. Com isso, foco no objeto, que são os quintais, onde nós teremos ali as atividades do cotidiano, que vai passar por uma série de práticas, que vão do convívio social à execução das suas formas de produzir a vida, mas também estendendo esse debate ao que nós denominamos de quintais ressignificados, que aqui, nesse caso, a gente vai focar muito não só nas periferias urbanas, mas principalmente nos espaços periferizados, negligenciados das favelas e ocupações afins, que é o caso das lajes, que é um tipo de ambiente muito relacionado às favelas no Rio de Janeiro, né? O que nós chamamos de terreiro, que seria o quintal cimentado e permeabilizado, e os terraços, que, em geral, via de regra, são utilizados para o espaço da sociabilidade, principalmente, incluindo aí outras modalidades nesse ambiente exterior à área do domicílio. Quando a gente traz esse debate do que é o quintal ressignificado, a gente está se pautando principalmente não na forma, né? Há um momento que a forma vai designar o que são essas áreas, mas há um momento que, dados os processos de expansão urbana, de forma de se apropriar e produzir o espaço, a gente vai ter que se basear em outros indicadores. E, nesse caso, seriam os indicadores da função, né? E onde você vai conseguir identificar práticas relacionadas à economia, a cultivos, à criação de animais, à sociabilidade, e principalmente ao lado imaterial, relacionado à religiosidade, ao conforto emocional, às condições psíquicas
desses moradores, né? Então, esse habitat, ele vai nos apresentar formas diferenciadas de se relacionar com essa natureza, né? Uma ecologia muito própria, com seus recursos ambientais, imprimindo uma marca de identidade ao grupo. É o que Muniz Sodré ressalta, quando ele fala que essa marca ela vai estar presente no território, ela vai estar presente na vegetação e nos elementos que vão compor essa natureza. E sobre um ponto de vista negro brasileiro, principalmente, esse quintal, esse jardim, ele precisa ser pensado, inclusive, conceitualmente, porque o conceito tradicional ele não se aplica aos quintais negros, porque, via de regra, o que nós temos é que tudo se mistura dentro desse espaço extradomiciliar, como o Gomes, né, ressalta na sua tese de doutorado, em que ela fala que as plantas vão ladear as casas, independente de separar por aquilo que seria definido como jardim, como quintal, ou coisas semelhantes. E o que é importante é uma relação intrínseca com o entorno, sobretudo quando esse entorno ele traz algum fragmento de natureza. Aqui eu trago um exemplo no estado de Tocantins, no interior do estado de Tocantins, uma área afro-indígena, em que nós temos aqui a disposição das habitações que vão dizer respeito aos serviços praticados no cotidiano, e observem vocês que as palmeiras que estão no fundo, elas integram a forma desse habitar, né? Assim como as tecnologias baseadas na construção. É um material que ele é extraído da natureza, mas ele não é extraído aleatoriamente. Ele vai seguir uma lógica de organização espacial, mas também temporal. O tempo de extração dos elementos, quando processá-los, quando coletá-los, como manejá-los, o que vai implicar numa forma de manejar a natureza, imprimindo identidades próprias nesse espaço dito, né, de natural, como se fosse uma primeira natureza. Ao contrário do que a gente observa no que se chama cidade formal, né, no planejamento informal feito, né, a partir de uma necessidade de resistir, essa diversidade ela também é identificada na forma. Aqui a professora Flávia Martins, minha colega dentro desse projeto, vai nos demonstrar com diversos esquemas dos quintais que a gente vem estudando no Rio de Janeiro, que cada quintal ele traz especificidade no seu arranjo espacial, né? E na sua forma de se relacionar com o seu entorno imediato, que vai chegar à vizinhança e, em escalaridade, podendo chegar aos seus bairros né, nessas dimensões cada vez mais amplas. Né? Cada quintal, como eu falei, ele é uma forma de explorar o espaço, né? Então, cada área ela se torna especial, é uma forma de subsistência, então, nesse quintal a gente tem a farmácia, a gente tem o armazém, a gente tem as trocas, como é demarcada aqui nessa imagem, de produção a partir da vegetação e dos animais, de produtos que vão fazer a cura, tanto psíquica, por um lado, mas também a cura do corpo físico, a sociabilidade e aqui a coletividade em outras instâncias que não apenas a instância das festas, né? Em que a cozinha ela sai do espaço domiciliar, ela vai para o espaço externo para ampliar essa condição de sociabilidade. Há uma característica muito marcante no caso dos quintais brasileiros, que a grande maioria ela é cuidada, os quintais são cuidados por uma população feminina, pelo contingente feminino, então há uma pegada de gênero nesse debate. É nesse espaço do trabalho feminino que esse conhecimento e a educação ela é passada aos filhos, e principalmente esses cuidados é muito relacionado às mulheres. E dado aquele processo, né, de impedimento, de dificuldade de acesso a uma escolaridade formal de qualidade, a maior parte desses conhecimentos e saberes eles são transmitidos por uma oralidade, seja através dos cantos. Então, a musicalidade negro-brasileira ela traz muito dos sentimentos e da forma que os negros e negras brasileiros têm em relação a lidar com o mundo, com a sociedade.
Então, essa oralidade ela é marcante nesse processo, e é através desses processos, né, de uma cidade fragmentada que também vai surgir uma solidariedade, sobretudo nos momentos mais difíceis. Então, aqui eu tentei mostrar para vocês um movimento que foi extremamente importante durante a pandemia do Covid, em que essas mulheres se organizaram com os produtos dos seus quintais, em suas cozinhas coletivas, e elas foram as pessoas que mantiveram as favelas do entorno alimentadas durante toda a pandemia, que é essa imagem aqui de uma favela, a favela Cesar Maia, em que as crianças, né, estão sendo alimentadas por um alimento de qualidade produzido nos quintais quilombolas de Vargem Grande. Outra coisa importante a ressaltar é a diversidade, a biodiversidade, né, diversidade biológica desses quintais, que dialogam profundamente com o entorno. Então, boa parte desse material ele é alimentício e medicinal, mas muitas vezes a planta que é medicinal, como a arruda, ela é também ritualística, assim como a taioba, que ao mesmo tempo é medicinal, ela é ornamental. Então, há uma variabilidade de usos, há uma variabilidade de espécies, e uma grande parte delas, pode-se dizer, se não é nativa das Américas, né, ela é nativa do Brasil, que mostra que, mesmo havendo esse intercâmbio, há uma conservação da natureza local. Uma conservação que ela se torna ameaçada à medida que essa urbanização formal adentra esses espaços e se expande para essas áreas. Numa pesquisa que eu venho desenvolvendo nesse quilombo, Cafundá Explodido, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu traço aqui um transecto ligando a cidade formal ao espaço informal do quilombo e analiso a espacialidade e a composição de vários quintais. E o que chama a atenção nesse debate é que, à medida que esses quintais se aproximam da cidade formal, do espaço formal, né? E lembrando aqui que essa concepção de formalidade, uma concepção relacionada a um urbanismo eurocêntrico, a uma projeção de urbanismo que é bastante recente comparada à matriz que gera o quilombo, né? Essa espacialidade faz com que haja uma maior perda de áreas permeáveis, portanto, um reflexo direto na condição microclimática dessas áreas, afetando a biodiversidade, afetando esse entorno de um modo geral. E é por isso que a gente traz a importância de pensar essa escalaridade que vai do corpo à cidade, né? Em que vai pesar aí as relações intradomiciliares, o cuidado com a família, se estende à vizinhança e vai perpassando, né, atingindo comunidades e cidades. À medida que essa urbanização chega, né, principalmente quando vem a questão do Covid, que os espaços livres, né, de edificação passaram a ser ambicionados, então esse modelo de viver, de habitar, ele passa a ser questionado pela cidade formal. E, a exemplo do que é o processo histórico, ele passa a se interessar e se apropriar pelos os espaços que até então eram negligenciados. Aqui nós observamos essa empresa, o Quinto Andar, em que ela então passa a fazer uma propaganda do que seriam os quintais, utilizando aqui uma referência importante da musicalidade brasileira, que é o sambista Martim da Vila, e que ele vai falar dos quintais, justamente onde o samba nasce. No Brasil, o lundu, o jongo, ele nasce justamente nos espaços negado pela branquitude e colocado para a escravaria, que são os fundos dos quintais, onde Tia Ciata funda, né, o samba, como a maioria de nós aqui conhece. Então, mas, porém, esses espaços que hoje é apropriado e comercializado dentro dessa lógica capitalista, ele não é equivalente aos espaços tradicionais dos quintais que nós conhecemos, onde a sociabilidade se dá de uma forma natural, né? E onde essa musicalidade, a cultura e a arte brota a partir dessas relações intersociais. Então, a apropriação desses espaços, eles vão implicar em perdas de conhecimentos, em perda de técnicas, em perda de formas de existir, uma desvalorização desses conhecimentos e saberes, né? Uma remoção da população dos seus territórios e, consequentemente, dos seus valores imateriais relacionados à memória, afetividades e os espaços do sagrado, afetando diretamente o corpo físico e mental, porque afeta também uma condição emocional e psíquica ao nível individual e coletivo.
Então, me baseando aqui em Silvio Macedo, o lote do urbano do sonho, ele vai dando lugar ao lote urbano real, afetando, né, a cidade na sua totalidade. Então, quando eu trago esse processo, o que cabe a essa população ainda marginalizada, ainda alijada dos direitos da cidade? É onde a gente vai trazer esse debate, feito por Beatriz Nascimento, Andrelino Campos, Lourdes Carril, dentre outros autores, que é quando o quilombo se transforma em favela. Né? Hoje a gente tem clareza de que a favela é uma forma de aquilombamento, no sentido de abastecimento, e ela já vem em alguns lugares se reconhecendo como tal. Embora, em alguns outros momentos, a gente já não veja mais a marca do que foi esse quilombo, tamanho, nível de transformação, como é o caso do que era o Quilombo das Camélias e que deu lugar a um dos bairros mais sofisticados e caros carioca, que é o bairro do Leblon, por exemplo. Né? E aí ele passa a ganhar uma conotação sempre de uma inadequação e de uma precarização que vai subordinar esses corpos negros a uma condição de animalidade ou uma condição de não existência e de não lugar. E o que é interessante é que quando a gente faz essa análise em diferentes áreas ao longo do Brasil, a gente percebe uma relação espaço-temporal marcante, como nos ensina Nego Bispo, né? A organização espacial coletiva, em geral, ela é circular, a circularidade é parte não só pela sociabilidade, mas pela necessidade de se proteger, e a relação com o tempo ela não é linear, ela é em espiral. Então, é uma relação muito diferenciada de uma lógica eurocêntrica. Em alguns investimentos feitos fora do Brasil e dentro do Brasil, a gente consegue perceber que essa pressão sobre a população negra, né, e esse racismo antinegro, ele vai gerar, na margem, aquilo que a gente vai chamar de alternativas e estratégias de vida, onde vai reverberar numa riqueza produtiva, né? Tanto do ponto de vista de saberes, como de técnicas e formas alternativas de viver e se manter vivo. Né? Que, por exemplo, no caso da Comuna 13, em Medellín, Colômbia, em que qualquer espaço pode ser utilizado naquela concepção funcional de trazer esse bem-estar com um habitat negro que tanto nos é caro. Né? Em Niterói, por exemplo, a gente vê, né, que é um exemplo em que uma área praticamente, né, ausente de quintais, que é o Morro do Palácio, nesse segmento pequeno de menos de 1 metro quadrado, encontrei esse quintal em que, ao ser perguntada, a dona da casa, ela fez questão de dizer o nome de todas as espécies e qual era o uso que cada uma delas tinha. E ela fez questão de sinalizar o que era medicina, o que era tempero e o que era o bem-estar emocional dela. Enfim. Né? Então, essa forma que a população negra busca para habitar, ela nos desafia a pensar o que é o espaço urbano. É uma produção que ela, sob o ponto de vista do urbanismo clássico, ela não é formal, mas ela traz um outro planejamento, ela traz uma outra formalidade, ela vai trazer uma outra lógica. Inclusive, extremamente desafiadora, como é o caso que eu apresento aqui para vocês. Né? Numa expansão urbana na cidade de Campos, uma via aberta, atravessando um quintal. E qual foi a solução do dono? Ele mora de um lado, aqui à esquerda, e aqui ele cercou aquilo que sobrou do quintal dele. Então, eu entendi isso como os espaços possíveis, apesar das rupturas e dos alinhavos que foram produzidos. Né? Campos do Goytacazes é um município conhecido pela grande produção de cana-de-açúcar até o período de mais ou menos o último quartel do século XX. Então, a cana-de-açúcar está na memória coletiva dessa população. Esse assentamento aqui, ele demarca isso. Né? É um assentamento sem um mínimo de consideração por essas pessoas, é um assentamento, obviamente, popular, extremamente precarizado e que você tem uma grande maioria de população negra, mas que essa população ela vai buscar aqui a sua forma de trazer o que eu chamo de um quintal ressignificado. E essas 3 imagens aqui, ela é uma das mais desafiadoras, porque é a comunidade da margem da linha. Por que margem da linha? É a linha de trem abandonada, um solo compactado, um solo poluído, em que essa população de catadores de lixo urbano
utilizam para morar e produzir. Produzir para si e produzir para comercializar. Então, a produtividade que merece um olhar carinhoso da nossa parte para entender o que significa essa diversidade e o que significa o desafio de melhorar a produção da terra. Então, aqui finalizando, né, só para situar vocês em relação às minhas bases epistemológicas, eu acionei aqui vários autores, mas eu tenho aqui um tripé epistemológico, que ele vai estar apoiado nas geografias negras, como simbolizado aqui por Geni Guimarães, a ecologia negra decolonial, então demarcando aqui com Malcolm Ferdinand, a partir dessa lógica de uma ecologia produzida por um olhar, nesse caso, negro, afrodiaspórico, e essa decolonialidade afrodiaspórica de Maldonado Torres, principalmente de Bernardino Costa, porque dessa tríade aqui é, de fato, quem é o pesquisador negro. E, para finalizar, né, me desculpe, eu acho que me estendi um pouco, eu deixo aqui, né, um link de um evento que foi organizado pelo Grupo de Geografias Negras com o grupo do professor Rubens de Andrade, Paisagens Híbridas da UFRJ, em que nós temos um vídeo gravado em que o Quilombo fala por si, falando do que é esse negro habitar a partir dessa perspectiva. Então, com isso, eu finalizo a minha apresentação e agradeço a vocês essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigada. E coloco à disposição para os debates. Muito obrigada, Rita. Vamos passar a apresentação do Remígio e depois colocamos as perguntas no final. Então, Remígio, fica à vontade. Sim, boa tarde e boa noite. Acho que não é bom dia para ninguém, espero eu. Então, vou partilhar aqui. Penso que conseguem ver. Sim. Ok. Sim, então, boa tarde e boa noite outra vez. Eu vou falar sobre investimentos privados em infraestrutura pública nos assentamentos informais de Maputo, Moçambique. Certo. Exato. Então, a apresentação está dividida em duas partes. Basicamente, este tema, investimento privado em infraestrutura pública, é um artigo científico que estamos a desenvolver no âmbito dos meus estudos de doutoramento e com um colega sobre o qual vou falar brevemente. Entretanto, queria apresentar, antes de entrar nos próprios temas do artigo, queria apresentar alguns antecedentes que mais ou menos levam ao porquê que estamos a estudar e em que enquadramento este artigo se enquadra, né? Onde é que ele está, por que estamos a fazer este artigo. Então, basicamente, vou falar primeiro dos antecedentes e depois do próprio tema, que é o tema da apresentação para a qual o PNUM convidou-me. Esses antecedentes, vou incluir uma breve apresentação minha. Eu sei que a Silvia já fez uma apresentação, mas queria expandir um pouco alguns aspectos que contextualizam o trabalho. Depois vou passar muito rapidamente por algumas das atividades que estamos a fazer já há alguns anos nos assentamentos informais de Maputo, e que culminam, então, nesta pesquisa científica, que é esse artigo sobre o qual vou falar em maior profundidade, né? Então, esta parte, pelo menos, da apresentação vai além do estritamente científico acadêmico. Eu estou ainda a estudar o doutoramento, estou a entrar neste mundo da academia, então vão perdoar os doutores que estejam presentes. Poderá faltar alguma citação, algumas regras acadêmicas que ainda estão em fase de aprendizagem, né? Mas para dizer que o artigo, aqui o trabalho vai além do estritamente acadêmico, é um trabalho de cariz social e humanista, principalmente, e vou falar muito brevemente sobre isso. Então, entrando nesta primeira parte de antecedentes, basicamente,
todos os antecedentes têm como grande guarda-chuva, uma umbrella, né, de todas essas atividades, os assentamentos informais em Maputo, de onde vivo, de onde sou, e também, bom, por aí fora, por África, por Moçambique, África e o mundo, né? E esses assentamentos informais, entre muitas coisas boas e más que eles têm, basicamente são para nós uma expressão um pouco das desigualdades sociais entre digamos, chamemos de uma sociedade dita formal e do centro, e depois uma outra sociedade, chamada também a outra cidade da periferia, né? Então aqui vemos uma foto do bairro da Mafalala, em primeiro plano, e mais ao fundo o distrito urbano central de Maputo, da capital de Moçambique. E esta dialética entre uma zona central e uma periferia, e a injustiça social que ela reflete entre os que têm muito e os que têm muito pouco, são mais ou menos o transfundo de todas estas atividades, tanto as pesquisas científicas do artigo sobre o tema de hoje, como as outras que vou então passar em revista. E vou usar esta foto várias vezes ao longo da apresentação, só para marcar as diferentes partes da apresentação, né? Então, basicamente, começando então com um dos antecedentes, eu sou professor, fui professor durante 9 anos na Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico. Aqui vemos uma turma num trabalho de campo. Então, muito do trabalho destes antecedentes vem deste plano, desta parte académica, de dar aulas e levar estudantes aos bairros de Maputo e etc. Também criei, junto com colegas, como a Silvia disse na apresentação, a Associação Mapeando o Meu Bairro e o Laboratório de Arquitetura Wave, que basicamente é um escritório único, com vertentes para mapeamento e arquitetura, em que, junto com vários colegas e muita gente ao longo dos anos, também contribuiu, e vários desses antecedentes que vou mostrar a seguir vêm das atividades do Mapeando o Meu Bairro e da Wave. E depois, também vários dos antecedentes que vou mostrar a seguir têm 2 parceiros muito importantes, o Jon Motelson, que é um arquiteto dinamarquês, fez muito trabalho em Maputo, também está a fazer muito trabalho em Maputo, e é um parceiro permanente das nossas atividades, e a Associação Iverca, Turismo, Cultura e Meio Ambiente, sediada na Mafalala, com quem também temos já quase uma década de colaboração. Certamente estão a faltar aqui muitos outros colaboradores, de novo, vão me desculpar, mas são os principais parceiros com os quais estamos dia a dia, independentemente de projetos, de financiamentos. Estamos sempre nestes projetos que vou rapidamente aqui passar. E por último dizer que então agora estou na Dinamarca, por isso alguns casacos poderiam talvez admirar, porque em Maputo está bastante calor. Mas estou agora a estudar na Academia Real Dinamarquesa, estou a fazer o doutoramento. Então é preciso dizer também que o artigo que vou mostrar, que faz o tema de hoje, é um artigo que se enquadra no doutoramento. Dizer também que, como já disse, muitas destas atividades vão muito para além do acadêmico e são atividades de cariz humanista. Então, o movimento humanista, que é um movimento internacional, tem vários organismos, aqui estão alguns deles, com atuação em Moçambique e em outros locais, promove também muitas destas atividades, e por isso muitas delas são voluntárias, envolvem sempre voluntários, e o objetivo último é aquele que falei, portanto, de tentar trabalhar sobre esta situação, que embora tenha muitas coisas boas, como também vou apresentar, reflete uma situação que gostaríamos de contribuir para resolver, né? Que é esta dialética que falei no início. Então, esta é a parte que havia dito, vou passar um pouco rápido as fotos, só para mostrar alguns desses antecedentes. Basicamente, um deles é o livro Futuros da Mafalala, em que estamos a refletir de forma artística sobre o futuro que o bairro da Mafalala, como um exemplo para outros bairros, pode ter
diferentes cenários são hipotetizados, desde cenários mais caóticos a cenários mais estatais e depois talvez cenários mais equilibrados e mais conscientes do contexto. Aqui temos estou eu e o meu colega Johan Mattelson, de quem falei, ele é coautor do artigo Investimentos Privados em Infraestrutura Pública, que vou apresentar. Fizemos um projeto junto com a Iverca para o Museu Mafalala, que é se calhar o único museu que não é do Estado e faz parte um pouco destas iniciativas que estão à margem do Estado, mas são iniciativas de pessoas, de organizações que também visam contribuir para esse desenvolvimento dos bairros. Fizemos também ao longo destes últimos anos vários workshops com estudantes. Temos aqui estudantes dinamarqueses do arquiteto Johan Mattelson e estudantes meus da Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico da UEM, em que são workshops de desenho e construção, em que os estudantes fazem um pequeno projeto e depois executam com as suas próprias mãos, como podemos ver, alguns desses pequenos projetos em espaços públicos nos bairros. Este é um caso deles. Fizemos uma requalificação de uma antiga fontenária com uma cobertura, colocou-se uma cobertura para fazer sombra e utilizou-se uma estrutura que é feita em plástico reciclado. Basicamente é juntar plástico, fazê-lo passar por uma máquina, ou duas máquinas, uma que derrete e outra que dá forma, e depois produzir esses barrotes que depois foram usados no projeto junto com estudantes para fazer a cobertura neste pequeno espaço público nos bairros. Aqui temos um tour a ser dado, um tour bastante interessante do bairro da Mafalala pelo presidente da Iverca, o Ivan Laranjeira. Outro antecedente é o mapeamento comunitário que fazemos. Então aqui estamos com estudantes e com membros, digamos, membros séniores, ou pessoas que conhecem muito bem o bairro. Estamos a fazer mapeamento de drenagem no bairro da Mafalala. Este é o trabalho do Mapeando o Meu Bairro. E esses dados depois informam uma série de outros estudos e pesquisas, como aqui, este é um exemplo deles, né? Continuando, esta é uma iniciativa mais liderada pelo Johan Mattelson, que falei, mas no qual tenho também pessoalmente alguma participação, que é o projeto Casas Melhoradas, e procura ver formas de usar diferentes materiais, diferentes tipologias, que sejam uma alternativa às casas, da forma que se constrói as casas. Se puderem observar, a maior parte das casas dos bairros seguem mais ou menos a mesma tipologia, os mesmos materiais, e com o projeto Casas Melhoradas está-se a explorar se alguns outros materiais possam ser mais eficazes e de melhor custo, mas também a tipologia, o formato da casa se pode vir a ser melhorado. Então aqui temos algumas imagens do projeto Casas Melhoradas, e um dos objetivos também estava no livro Futuros da Mafalala, é a densificação dos bairros. Os bairros estão muito próximos ao centro e, portanto, é importante densificar esses bairros para que mais pessoas possam beneficiar-se dos serviços e da vantagem de estar perto do centro da cidade. Então, esta construção que vemos neste tipo de imagem, um piso, é uma construção que, na nossa opinião, embora seja muito densa e ocupa muito espaço, não é muito eficiente, não é um uso muito racional do espaço, né? Então, este projeto e vários destes projetos procuram discutir como é que podemos fazer um uso mais racional deste espaço muito valioso que está próximo ao centro da cidade. Por último, o último antecedente que já nos transporta para o artigo sobre o tema dos investimentos privados em infraestrutura pública. É este caso do bairro da Machacane. Este foi um workshop, de novo, de desenho e construção, feito com estudantes de Dinamarca e estudantes de Moçambique, sobre este terreno, especificamente sobre a vedação que faz o limite entre o espaço privado deste terreno e o espaço público.
Então, de novo, a mecânica, a sequência destes workshops com estudantes é a mesma, e são workshops bastante intensos, 3 semanas, mas os estudantes têm aulas e isto é feito à margem das aulas, então eles trabalham um fim de semana, tem um fim de semana a fazer o projeto conceptual, um fim de semana a fazer o seguinte para fazer o projeto executivo, e o fim de semana seguinte é para construir com mãos na massa e muito rápido. E em 3 semanas completa-se este tipo de workshops. Então, este é o terreno, é o muro de vedação. O muro, quem diz muro, é a vedação entre o espaço público e privado antes do workshop. E podemos ver que uma das coisas que é uma característica dos bairros é esta irregularidade na largura das ruas e que, obviamente, resulta de um avanço gradual que o espaço privado vai fazendo em detrimento do espaço público. Então, cada vez que se constrói um novo muro, vai se afastando ele um pouco para dentro da rua, e daí surgem os famosos becos e outras situações que têm desvantagens urbanas importantes. Então, este tema era um dos temas que estávamos a discutir com esta vedação, e na proposta, depois do workshop, irão ver que uma das coisas que foi feita é o recuar do muro de vedação, que antes estava 1 metro para fora deste marco, por exemplo, e agora está 1 metro para dentro. Isto, obviamente, gerou bastante polêmica desde a pessoa que acolheu o projeto, da dona da casa, e as autoridades, os vizinhos, etc., mas são oportunidades para conversar sobre a regularização fundiária dos nossos bairros, né? Então, isso em termos mais de organização da terra, e depois o próprio projeto, passei aqui algumas imagens, mas são projetos, como disse, muito simples, feitos num fim de semana. Neste caso, por exemplo, é um muro, basicamente, de vedação, com uma pequena cobertura, e o muro tem um zigue-zague que incorpora várias funções, tanto públicas como privadas, por exemplo, uma cozinha, um banco, uma loja, vegetação e um espaço que podemos chamar de uma sala exterior aqui no final. Então, estas são fotos desse espaço exterior e também do espaço interior dessa sala e tal. Estas são fotos do arquiteto, por assim chamar, são fotos que tiramos também para usar em apresentações como estas, fazer publicações, etc. Mas depois é interessante, e sempre tentamos que o workshop não termine naquelas 3 semanas, mas que o espaço seja útil para quem vai usá-lo durante mais tempo. É com alegria que vemos que esses espaços continuam a ser usados. Esta já é uma foto bem mais recente e se calhar não é tão artística como as fotos. O jardim está a ser usado, regado, ou, bom, quem diz jardim, vaso, canteiro, né? Temos aqui cadeira, e a foto não mostra, mas a cozinha também está em uso. O espaço de venda, neste momento, talvez não estava aberto, mas vem sendo utilizado. Os elementos urbanos são úteis também para crianças sentarem. Frequentemente vemos jovens sentados no banco e crianças a brincar neste caso, uma criança a brincar com este desnível, né? Irão reparar, e isto já nos leva mesmo ao tema da infraestrutura, do investimento privado em infraestrutura pública, que este pedaço de rua agora está pavimentado. Se formos a ver como estava em 2022, em novembro, quando fizemos esta é a foto de novembro de 2022, portanto, há cerca de 1 ano e meio, menos que 1 ano e meio, este troço de estrada só tinha talvez um pequeno pavimento, mas não estava, em geral, pavimentado. Talvez esta entrada estava. E esta foto é de janeiro deste ano, esta aqui, e já vemos um pavimento que está em frente à casa destas 2 famílias, e vemos esta marca d'água a correr aqui na rua, né? E basicamente foi esta observação destes pavimentos que estão a surgir no domínio público, e são pavimentos que têm todas as características de não serem pavimentos feitos pela autoridade nem local nem municipal. São pavimentos feitos pelos próprios residentes, que nos chamou a atenção em 2022 para este fenômeno que está
muito comum aqui nesta zona, que é este investimento privado em infraestrutura pública. O que está a acontecer para que as pessoas decidam investir fundos seus na rua, que não é sua, ou pelo menos não é somente sua, é sua, mas também de toda a gente que faz uso da rua. Então, é sobre isso que foi daí que surgiu esta intenção de estudar melhor e com padrões um pouco mais académicos, tentar perceber este fenómeno que está a acontecer no bairro da Monchique. Por último, nesta parte dos antecedentes, só dizer que também estamos a construir neste momento, junto com todas estas pessoas bom, eu hoje estou aqui a falar como Remígio, mas estou sempre a dizer nós fizemos, porque tem muita gente que está a contribuir de muitas formas para poder executar estas iniciativas, né? E está em construção um centro no bairro da Mafalala que vai acomodar vai ser uma espécie de uma sede já no bairro para estas iniciativas. Passando, certamente estou a passar do tempo aqui, mas vou passar para a parte do investimento privado em infraestrutura pública, que é um tema já mais específico. Primeiro dizer que a área mostrar aqui a área de estudo, que é onde se localiza aquele muro do workshop com estudantes que mencionei há bocadinho. É uma área no bairro de Machaquén D. Este é o bairro de Machaquén D aqui, esta é a área de estudo. Esta mancha é o distrito de Camachaquén. E aqui podemos mais ou menos ver o centro da cidade. Uma coisa que este mapa também mostra é a vastidão do território metropolitano. Isto inclui vários municípios. Mas só por este mapa já é possível imaginar a dificuldade com o Conselho Municipal da cidade de Maputo, como uma instituição centralizada, um governo municipal, a partir de um ponto qualquer no centro da cidade, vai poder fazer a gestão de um território tão vasto. É verdade que eles não abrangem, este município de Maputo não abrange uma parte do mapa, mas mesmo assim, só visualmente já é possível perceber o tamanho da empresa que um município tem para fazer a gestão de um território tão vasto, em tão rápida transformação, com tantas nuances, né? Outra coisa que o mapa também mostra é essas manchas de zonas planificadas, e parece que os planos sempre são ortogonais, então quando vemos uma grelha no mapa já sabemos que ali houve um plano, e este plano, curiosamente, sempre usa a régua esquadro para parcelar as ruas. Mas também vemos muitas zonas de malha orgânica, que obviamente indica um não planeamento destas áreas. E, mais uma vez, isso é tema de fundo do investimento privado em infraestrutura pública, porque mostra a desconexão que há entre o Estado e as pessoas, e vou falar um pouco disso a seguir. E só vou mesmo falar um pouco, porque é um tema que, embora informe o nosso artigo, é um tema já de um campo que ultrapassa o urbanismo e talvez outras áreas, ciência política e sociologia, etc., também tenham uma palavra a dizer sobre isto, né? Mas, basicamente, o que nós vemos é essa distância que há entre o Estado e as pessoas, e pessoas vêm entre aspas, porque muitas vezes dizemos assim, as pessoas, mas, na verdade, o Estado, as pessoas são o Estado, né? Então nem devia haver essa distância. Quando falamos do Estado, as pessoas parecem que estamos a falar de duas entidades que conceptualmente é a mesma. O Estado é um todo social, não é um governo sentado num edifício, é a sociedade como um todo, né? Mas em algum momento surgiu esta divisão, e temos hoje o Estado por um lado e as pessoas pelo outro lado. E como falei aqui no mapa, há um descontrole. O Estado não tem controle sobre o seu território, e isso tem consequências graves para a qualidade de vida nos bairros, né?
Em, Só que desenvolver este assunto seria entrar num campo, como proverbialmente, abrir a caixa de Pandora, né? Entrar num campo bastante diferente, que é muito interessante, mas não é o tema deste artigo, e é um campo onde os sociólogos, cientistas políticos e humanistas que falei antes têm certamente muito a dizer. Para nós, o importante, para o nosso estudo aqui como urbanistas, o importante é esta ausência do Estado na infraestrutura, na infraestrutura pública dos assentamentos informais. Praticamente o Estado não está presente. Ainda dentro da caixa de Pandora, dizer que esta ausência do Estado, isto está dito aqui, essa noção do informal, quando chamamos de um assentamento informal, se a grande maioria da população, 90% das pessoas, 95% das pessoas ou mais, vive na chamada informalidade, será que ainda podemos chamar isso de informal? Ou é informal porque estão à margem das regras formais do Estado? Então, de novo, essas são questões que o artigo toca, mas que deixamos para futura pesquisa e futura discussão. Entretanto, é preciso, não queremos perder a oportunidade de trazer isto como reflexão. Vários destes líderes de movimentos sociais do passado falaram sobre o facto das leis injustas e da necessidade, se calhar, de desobedecer a estas leis injustas, exatamente porque estamos a entender uma lei, parece que é a lei feita pelo Estado, e de novo é o Estado, não aquele Estado que representa todos, ou que todos fazem parte, mas é um Estado, governo, há esta confusão entre o Estado e o governo. Bom, este é o pano de fundo para o artigo e para a questão da infraestrutura urbana, investimento privado em infraestrutura pública. Só rapidamente dizer o que entendemos por infraestrutura urbana, neste caso, são as redes e nós, de vários sistemas que que dão energia, fazem provisão de energia, água, fazem gestão de resíduos sólidos, garantem rede viária, etc. Isto certamente é dizer o óbvio para vários especialistas que estão aqui, mas acredito que entre a audiência poderá haver alguém que é mais leigo na matéria. E, bom, só para contextualizar o que entendemos aqui por infraestrutura urbana. Este é um exemplo de uma infraestrutura urbana feita pelo Estado. Temos aqui uma grande ponte, que é o arranque da ponte Maputo-Catembe. Temos uma via pavimentada, um passeio pavimentado, temos uma vala de drenagem, cujo funcionamento pode não ser ótimo, mas temos toda uma série de infraestruturas feitas a nível central, e este é um entendimento que temos: o Estado deve fazer infraestruturas. No entanto, nos bairros, como disse, o Estado está mais ausente, e resulta que muitas vezes as pessoas vão fazendo a sua própria infraestrutura, ou arranjando as suas soluções para os seus problemas, enquanto o Estado não chega lá. E aqui vemos uma vala de drenagem improvisada, valeta terciária de drenagem improvisada, no bairro da Mafalala, e dois ativistas do Mapeando o Bairro a fazerem um mapeamento dessas valetas, né? Surge então esse conceito do pouco-pouco. É um termo bastante usado em Moçambique, tanto que começou também nestes ambientes informais, mas hoje várias empresas de grande nome, de renome, utilizam este conceito do pouco-pouco como campanha publicitária. Vemos aqui, por exemplo, um banco usa o pouco-pouco, é uma coisa do passado, e mostra a pessoas a irem comprando carro ou construindo a sua casa, assim, pouco-pouco, né? Vamos construindo aqui e ali, fazendo a nossa casa. E temos o pouco-pouco também aqui numa publicidade de uma empresa de telefonia móvel. Será que a discussão, então, do artigo será que este pouco-pouco está, neste caso, de novo, aplicado à infraestrutura urbana? Porque temos investimento privado em infraestrutura, em propriedade privada, isso é certo. Acho que é o que todos fazemos quando
compramos o nosso carro ou construímos a nossa casa, etc, etc. Mas investimento privado em infraestrutura pública é um pouco mais suspeito, faz-nos perguntar, mas como assim? É normal que as pessoas estejam a construir as suas casas, aqui vemos fotos de casas de 2 vizinhos na zona de estudo do projeto. Certamente que os vizinhos, as famílias estão a tentar melhorar as suas casas, se calhar sair desta situação para esta, isso é perfeitamente compreensível. Mas depois, como é que esse investimento também já estende para o espaço público? E aqui, de novo, esta imagem, muitos desses prédios que vemos aqui não têm elevador, por exemplo. Aliás, tem elevador, mas o elevador não está operacional. Eu próprio vivi durante um ano num destes prédios, no 8º andar, e não tinha elevador. E subir até o 8º andar de escadas, é melhor não esquecer as chaves em casa depois de descer, ou as chaves, ou qualquer coisa, porque voltar mais 8 andares é um assunto. Então, sempre se pergunta, mas por que os elevadores não estão a funcionar? E muitas vezes a resposta é de que os moradores não se entendem para contribuir para o funcionamento dos elevadores. Comissão de moradores, etc., muita confusão, mas finalmente não há entendimento sobre como é que podem se juntar e coordenar para fazer o elevador funcionar, basicamente. Então, é estranho, é curioso ver no bairro da Machacane exatamente o oposto, ver surgir esse fenómeno de pessoas a contribuírem para a infraestrutura pública. Então, vou passar já rapidamente por mais fotos, só para mostrar um pouco mais detalhes desse fenómeno. A principal razão desta pavimentação é a erosão que a chuva causa. Então, quando chove, a água arrasta as areias e vai criando vários danos nos muros de vedação e nas casas adjacentes. Então, as pessoas decidiram começar a pavimentar gradualmente as suas vias. Temos aqui a área de estudo novamente. Este é um mapa mais específico da área de estudo que vimos anteriormente. As partes mais escuras mostram onde que já há pavimentos e pelas contas que fizemos, está entre 12% a 14% de área de ruas interiores, excluindo as ruas principais que limitam a área de estudo, só contando as ruas interiores, 12% a 14% da área já está pavimentada. Bom, vou saltar isto por questões de tempo, são algumas estatísticas do grau de pavimentação e são coisas que fazem parte da análise geoespacial que é possível fazer com estes mapas, que é a metodologia que usamos para o artigo. E ainda alguns detalhes agora em fotos destas ruas. Vemos aqui uma rua e terão reparado alguns asteriscos. Basicamente, esta pavimentação são contribuições de famílias aos pares. Eles estão a fazer metade, por assim chamar, da rua. Então, e em frente do seu talhão. Então, 2 vizinhos juntam-se, coordenam, contribuem um valor que é para pavimentar. Cada um está a contribuir metade daquela secção de rua, né? E com algumas exceções, este é um caso de exceção em que este pavimento foi feito por uma única família e foi feito com recurso a caminhão betoneira e corresponde a esta rua que está completa do princípio ao fim. É uma exceção, todas as outras ruas foram pavimentadas por pares de vizinhos, este vizinho com este, assim sucessivamente. Claro, com nuances, mas em regra geral é isso. E isso cria essas diferenças, vemos vários tipos e propriedades de pavimento que são pedreiros diferentes que estão a fazer, famílias que se juntam, umas com mais recursos, outras com menos, e vão pavimentando. No início do estudo achávamos que teriam esta casa de um chamado nigeriano, não sabemos se é exatamente nigeriano, mas há esta terminologia dos nigerianos em Moçambique. E pensávamos que eram estas famílias que estavam a pavimentar, mas encontramos várias pares de famílias
a pavimentar e até os chamados becos, numa parte da área de intervenção, também estão pavimentados. Vemos aqui o problema da água e um pequeno beco também foi objeto deste pavimento. Já perto do fim, algumas valências dos espaços da rua como espaço público e alguns benefícios e prejuízos que o facto da rua estar ou não estar pavimentada traz. Então, acho que na concepção habitual, a rua é um lugar de circulação. A principal valência, a função da rua, uma delas é circulação, seja pedonal ou automóvel, é fazer passar as infraestruturas urbanas, drenagem, eletricidade, etc. E muitas vezes também acomodar na periferia da rua, atividades comerciais. Mas vamos ver que também a rua também pode ser campo de jogos, palco para ensaios de dança, igreja, salão de casamentos, capela para velórios e o que mais. Então, é sempre interessante passear pelos bairros e ver estas valências incríveis que a rua assume e são coisas que os urbanistas, nos seus projetos, nos seus desenhos urbanos, tentam reproduzir, mas muitas vezes não têm sucesso. E é caso para se perguntar por que no desenho, no papel e no pensamento dos grandes urbanistas é difícil reproduzir esta polivalência da rua, mas organicamente nos assentamentos informais parece que vai acontecendo, né? Então, as fotos são exemplos desta lista que fomos observando ao longo do trabalho. Temos a circulação pedonal e automóvel, que foi mencionada. E aqui, esta foto também mostra um pouco essas diferentes contribuições dos diferentes vizinhos, resultam em diferentes tipos de pavimento no bairro. Temos ali blocos de betão e várias superfícies. A rua também serve para fazer passar infraestrutura pública, como redes de abastecimento de água. Aqui vemos, dentro da área de estudo, a aplicação de tubos de água. E, obviamente, quando a rua está pavimentada, é muito mais difícil colocar lá tubos de água. E vemos aqui a marca, uma cicatriz de ter que cortar um pedaço de rua para fazer passar os tubos. E vimos ao longo do estudo que isto é um problema quando a rua está pavimentada e é pavimentada sem coordenação com os provedores de água. Eles depois reclamam de que quando tem que abrir os pavimentos para colocar água é bem mais complicado. Vou saltar este exemplo. Vemos aqui mais infraestrutura. Vemos um tubo de eletricidade betonado no pavimento. Desconfiamos e não tivemos confirmação disto, mas que estes pavimentos podem reter o desenvolvimento ou este fenômeno dos becos, e no dia que esta família quisesse fazer um muro e talvez poder fazê-lo um pouco mais para além daquele espaço que é atualmente o talhão, o facto da rua estar pavimentada pode ajudar na regularização fundiária ao impedir essa expansão ilegal do espaço privado. Algumas atividades comerciais, quem conhece os assentamentos está bem familiarizado com bancas como esta para a qual a rua também serve. Mas depois vamos aos exemplos menos comuns, o campo de jogos, e aqui discutimos um pouco o facto de as crianças parece que preferem jogar no pavimento, o futebol, mas depois os berlindes já é mais difícil jogar num pavimento, então para eles é mais útil a areia. O facto da rua estar pavimentada permite ensaios de dança, como foi mencionado antes. As igrejas do bairro, algumas, além de pavimentarem a rua, também estão a fazer cobertura. Então, isto é ainda mais extraordinário, né? É ver uma rua que, a certo momento, tem um pavimento e uma cobertura que é de livre uso e qualquer pessoa pode circular, mas, ao mesmo tempo, é do uso desta igreja. E vemos ali algumas pessoas que visitam a igreja. Este é um outro exemplo sim, é uma outra igreja que também fez esta mesma coisa de não só pavimentar, mas também cobrir a rua.
vemos uma cobertura um pouco mais improvisada, só para um dia em que os vizinhos combinam, fecham a rua e usam para, seja casamentos ou cerimônias fúnebres, porque muitas vezes dentro das casas não tem espaço para fazê-lo. E, de novo, a discussão é que os pavimentos vêm ajudar ou, às vezes, prejudicar este tipo de atividades. Por fim, só dizer qual é a metodologia que utilizamos, e os académicos têm sempre formas bonitas de dizer as coisas. Então, nós usamos um Mixed Methods Approach, como se diz em termos académicos, que é uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos. A parte quantitativa foi feita através do levantamento e análise geoespacial, que também é uma forma bonita de dizer mapeamento. Fizemos entrevistas semi-estruturadas para a parte qualitativa, e também a parte qualitativa, a observação fotográfica, cujo nome bonito é antropologia visual. Mas neste caso até é aplicável, porque estas fotos que fui mostrando são fotos que tiramos com atenção à estética, e depois usamos ela como suporte para uma análise dos comportamentos, da performance da infraestrutura e a relação da infraestrutura com as pessoas. Então entra um pouco neste campo da antropologia visual. O levantamento e análise geoespacial foi feito com suporte do projeto Loop, com o qual fez o voo de drone da área, e este voo de drone produziu esta ortofoto que foi depois decalcada manualmente, casa por casa, pavimento por pavimento, para resultar nestes mapas que mostrei. As entrevistas semi-estruturadas com os 23 participantes, que incluíram pessoas que contribuíram para o financiamento dos pavimentos, pessoas que não contribuíram, e também autoridades locais, aos 3 níveis municipais. Aos 3 níveis, né? Secretário do bairro, distrito municipal e né, variação de infraestruturas a nível do Conselho Municipal. E fizemos a observação fotográfica, que são as fotos que mostrei. O artigo ainda está em curso, então os aspectos de discussão ainda não estão concluídos, mas fui falando deles um pouco aqui. No fim, é basicamente refletir sobre a possibilidade de um chitique de infraestrutura, por assim chamar. O chitique é mais um desses métodos do pouco que falei, em que várias pessoas contribuem. É um esquema de poupança informal, e que movimenta hoje milhões de meticais entre famílias, e que estão completamente à margem daquele arranjo formal dos bancos e do Estado, do grande Estado, né? Então, será que esta modalidade chitique de infraestrutura poderá contribuir para o desenvolvimento destes assentamentos informais? Este é o principal ponto de discussão. Obrigado.